Olá, galerinha do sexto ano. Eu sou a professora Alana, de História, e hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 11, né, do nosso módulo 4, que tem como tema da Antiguidade para a Idade Média. Então, nós estamos exatamente nesse momento ali de transição, né, na saída da Idade Antiga para a Idade Média. E o que marca, né, essa transição é exatamente o fim do Império Romano do Ocidente. Então, estamos vendo esse momento ali de desintegração do Império Romano, ok? Na nossa aula passada, eu deixei para casa, na verdade, as páginas 282 e 283. Vamos à correção? Então, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Já vai iniciar o compartilhamento. Prontinho. Vamos lá. E aqui a página do nosso exercício, né? As páginas do nosso exercício. Página 282 é exatamente essa primeira. Vamos aqui ampliar, né? Que aí fica melhor. Deixa eu ampliar mais um pouquinho. Pronto, acho que assim ficou bem melhor. Vamos lá. Bem, número 1. Por que a Idade Média também ficou conhecida como Idade das Trevas e por que podemos considerar essa denominação um equívoco? Bem, então são duas perguntas nessa número 1. A Idade Média, ela vai ficar conhecida como Idade das Trevas, pessoal, porque foi um momento, um período da história marcado por diversas questões negativas, tá? Como, por exemplo, doenças, pobreza, intolerância religiosa, além, né, de poucos avanços artísticos, técnicos e científicos. Mas por que podemos considerar essa denominação um equívoco, né? É uma frase um tanto quanto preconceituosa, né? Porque no período medieval, por mais que os avanços técnicos, né, científicos, eles tenham dado uma diminuída, eles não desapareceram, tá? Tivemos muitas transformações e realizações em outros aspectos, né? Até mesmo culturais. A universidade, por exemplo, né, que respira cultura, respira ciência, ela vai ser criada nesse período, ok? Vamos então para a nossa número 2. Qual foi a estratégia adotada pelos governantes romanos para interligar as diversas regiões do Império? Bem, era uma prática muito comum, né, dos imperadores romanos criarem uma rede de estradas. Eles criaram uma rede de estradas e cada um, né, que fosse se sucedendo no governo ia ampliando essa rede de estradas que, obviamente, iam facilitando, né, toda ali a parte do comércio do Império. Existe um ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Exatamente por causa dessa rede de estradas que servia para interligar todo o Império no menor espaço de tempo possível. Então, isso favorecia com que as leis, né, criadas na capital fossem distribuídas rapidamente para as províncias. Isso fazia com que os produtos cultivados, né, nas províncias chegassem até Roma também com uma certa agilidade. Isso, as redes de estradas também facilitavam o deslocamento, né, das tropas romanas e por aí vai. Ok? Vamos então para a número 3. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Então, nós temos germânicos, escravista, Império Romano,
e expansão. Bem, vamos então para a letra A. O, pontinho, pontinho, se estabeleceu por muitas regiões, chegando a ocupar territórios europeus, africanos e do Oriente Médio. Bem, a palavra que se encaixa aqui, né, seria exatamente, vamos à canetinha, Império Romano. Bem, vamos à letra B. Com as dificuldades que o Império Romano tinha de proteger suas fronteiras, cada vez mais os povos passaram a invadir seus territórios. Bem, que povos são esses? Obviamente, os povos germânicos. Com o fim da pontinho, pontinho, né, o Império passou por um longo processo de crise. Então, com o fim da expansão, né, o Império passou por um longo processo de crise. Letra D. O sistema econômico, pontinho, pontinho, romano, entrou em declínio após o fim da expansão dos territórios do Império. Ou seja, após, né, no caso, bem, deixa eu repetir essa. O sistema econômico, pontinho, pontinho, romano entrou em declínio após o fim das expansões territoriais do Império. Por último, então aqui seria escravista. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó. Será que eu consigo escrever? Ah, não, não consigo escrever. Mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo. Número 4. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase a seguir. A crise do Império Romano afetou o comércio e os centros urbanos, assim, as pessoas. Vamos à correção. Vamos marcar de azul. Passaram a migrar para o campo em busca de uma vida melhor. Vamos então agora para a próxima página. Temos aqui uma cruzadinha, né? Onde nós temos que achar as respostas da letra A, letra B e letra C até a letra D nessa cruzadinha, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Os povos que invadiram o Império Romano são conhecidos como... Vamos lá, deixa eu marcar aqui. A resposta é germânicos, ok? Onde estariam os germânicos? Aqui, ó, já achei. Germânicos, ó. Achamos a resposta da letra A. Vamos então agora para a letra B. O imperador romano que dividiu o império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente se chamava, a resposta é Teodósio. Vamos achar aqui Teodósio. Já achei, hein? Ó. Teodósio. Ok? Vamos lá, então. Letra C. A organização social dos povos germânicos, na qual as decisões eram tomadas pelos chefes da família, era... A resposta é patriarcal. Vamos ver onde é que está patriarcal. Achei. Prontinho. Patriarcal. Vamos então agora para a letra D. Os costumes germânicos eram transmitidos por meio da... A resposta é oralidade.
aqui, vamos lá. Oralidade, ó. E assim nós achamos todas as respostas na nossa cruzadinha, no nosso diagrama, ok? Vamos então agora para número 6. A número 6 está pedindo para a gente ler o texto e em seguida responder as questões no caderno, ok? Vamos lá. Letra A. A partir de qual momento o Império Romano se tornou cristão? Bem, segundo o texto, pessoal, o Império Romano ele vai se tornar cristão a partir dos séculos 4 e 5, ali, né, por volta dos séculos 4 e 5, logo após, né, os imperadores romanos se converterem ao cristianismo, ok? Bem, o que significou a conversão ao cristianismo do Império Romano? Bem, o fato, né, do Império Romano ter se convertido ao cristianismo vai significar o enfraquecimento do paganismo, beleza? E C, explique o que era paganismo para os cristãos. Bem, para os cristãos, paganismo eram as religiões romanas, né, politeístas, antes de Roma se tornar cristão, que caracterizava, então, obviamente, a crença em vários deuses, né? Paganismo são os politeístas. Os pagãos, no caso, são os politeístas. Ok, pessoal? Bem, vamos agora... Deixa eu diminuir aqui. Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo. Na página 284, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano do Oriente. Nós vimos na aula passada que, numa última tentativa de manter o Império Romano, o imperador vai dividir, né? O Império Romano, então, vai ter duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente, ele também vai ficar conhecido como Império Bizantino, ok? Quando a gente fala que a transição entre a Idade Antiga e a Idade Média é a queda do Império Romano, a gente está se referindo ao Império Romano do Ocidente, aquele com capital em Roma. Porque o Império Romano do Oriente, ele vai sobreviver por aproximadamente mais 1000 anos, ok? E é sobre ele que nós iremos falar agora, nesse momento, ok? Bem, como nós havíamos falado, né, a capital desse império é Constantinopla. Deixa eu aumentar aqui, para a gente poder grifar algumas partes e ficar mais visível. Então, vamos falar um pouquinho sobre Constantinopla. Constantinopla é a capital do Império Bizantino, né, ou Império Romano do Oriente, e ela tem ali uma posição geográfica privilegiada. Vamos grifar exatamente isso. Aqui, ó. Tá aqui para baixo. Vamos lá. Aqui. A localização, tá no segundo parágrafo, tá? De Constantinopla. A localização da cidade na divisa entre a Ásia e a Europa privilegiava as trocas comerciais, pois pela região passava grande parte das rotas de comércio marítimas e terrestre entre os dois continentes. Constantinopla está ali no território da atual Turquia. Constantinopla seria atualmente a cidade de Istambul, tá? Então, ela era uma cidade que ela está entre a Europa e a Ásia, o que vai beneficiar muito o comércio, as trocas culturais também, tá? Essa cidade, ela era habitada por pessoas de diferentes origens, como árabes, venezianos, genoveses, gregos, romanos, né? Então, era uma cidade que respirava cultura, ok?
o mercado da seda, das especiarias, da prata, tudo isso passava por Constantinopla, né? Temos aqui também as influências culturais, óbvio, né? Uma cidade tão bem localizada, habitada por diferentes povos, vai ter um enriquecimento cultural gigantesco. Vamos lá, então, aqui grifar algumas das principais características culturais, né? Os bizantinos foram amplamente, deixa eu continuar aqui, foram amplamente influenciados pelas culturas greco-romana, pela cultura persa e pela cultura chinesa. Então, na parte europeia, ocidental, vamos dizer assim, a cultura greco-romana. Na parte oriental, né, o contato com a cultura persa, com a cultura chinesa. O grego, por exemplo, vai ser adotado como língua, né, a partir do século VII. Dos romanos, os bizantinos, vamos dizer assim, né, vão herdar a organização do Estado, a estrutura de organização das cidades e da cultura oriental, né, dos persas, dos chineses, a arte em geral, né? Falando em arte, a arte bizantina é famosíssima, né? Uma das grandes expressões da arte bizantina são os mosaicos, belíssimos mosaicos. Na arquitetura, né, as proporções arredondadas, o arco, a abóbada, tudo isso foi criação, foi aperfeiçoado, né, as linhas curvas eram uma característica muito grande da arquitetura bizantina, né, grandes cúpulas, e por aí vai, enfim, né. Aqui vai falar sobre os mosaicos, as esculturas, pinturas e mosaicos. Os mosaicos vão ser muito característicos. Iluminuras, construções arquitetônicas e produções literárias refletiam a influência da religiosidade cristã. Esse era um tema muito recorrente na arte bizantina, a religiosidade. Ok? Bem, pessoal, seguindo, vamos falar de uma das grandes influências romanas, o direito, né? Justiniano, né? Antes de a gente chegar no Justiniano, vamos grifar aqui o que é importante, né? O direito romano ele vai começar, aqui, ó, começou a ser desenvolvido ali no século V antes de Cristo. E Justiniano vai desenvolver um código, né? Vai promover a ampliação das leis e vai juntar essas leis num código chamado Corpo do Direito Civil, que é a base, né? Esse corpo do direito civil é a base do direito de muitos países, né? Ocidentais, como o Brasil, por exemplo. O que essas leis tinham de importante, de característico? Primeiro, eram leis escritas. E a flexibilidade das decisões tomadas no tribunal. Aliás, a flexibilidade devido à universalidade do direito. Essa era uma característica do direito romano. Você consegue ter um número de leis que se encaixam em diversos crimes, né? E por isso você tem a flexibilidade às decisões tomadas. Mas o que é muito importante é a gente perceber que a base do direito ocidental é o direito romano, é exatamente o corpo do direito civil que foi ali ampliado e organizado no governo de Justiniano, do imperador Justiniano. Bem, pessoal, agora eu gostaria de deixar para casa a página 287. Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor. Os exercícios 1, 2 e 3 precisam ser feitos, que são exatamente sobre o conteúdo dessa nossa aulinha de hoje. Ok? Deixa eu interromper a apresentação da tela.
para eu poder me despedir de vocês. Bem, sexto ano, então até o nosso próximo encontro, quando nós iremos corrigir essas atividades e dar continuidade no nosso capítulo 11. Ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.